Meu nome é João Aquino, faço dupla com Antônio Zico e estamos falando sobre marxismo e educação. Vou falar um pouco sobre a alienação de Karl Marx agora. Uma das melhores ilustrações do humanismo, segundo Karl Marx, são os manuscritos econômicos e filosóficos de 1844, nos quais ele descreve e analisa a alienação dos trabalhadores industriais. No capitalismo competitivo, segundo Marx, os trabalhadores são reduzidos pouco mais que mera mercadoria, ou seja, os patrões exploram demais os trabalhadores sem dar condições de trabalho adequadas, como salário, jornada de trabalho que é excessiva demais, etc. Pois devem vender seu trabalho no mercado, ou como qualquer mercadoria a preço baixo. Aqueles que detêm os meios de produção, os proprietários, por sua vez, são forçados a competir na busca por mercadorias e na venda de produtos ao preço mais baixo. Os proprietários devem obter maior quantidade e de mais valia, e isso significa pagar os menores salários possíveis. Nesse sistema, os fracos e os pobres são dominados pelos fortes e ricos, e o resultado é a acumulação da riqueza nas mãos dos poucos e a redução de muitos à dependência servil. A sociedade torna-se dividida em duas grandes classes: os donos da propriedade e os que têm e os que não têm, Na visão de Marx, o trabalho torna-se objetificado, isto é, tanto o trabalhador como o produto do seu trabalho pertence a outra pessoa. O trabalhador passa a ver o produto que poderia da satisfação criativa como um objeto estranho que pertence a outro. O trabalho pessoal, que poderia dar ao trabalhador uma sensação de poder, torna-se agora apenas um meio de assegurar uma mera subsistência. O resultado é trabalho alienado e as pessoas alienadas, porque os trabalhadores tornam-se estranhos, não estando à vontade com seu trabalho e com eles próprios. Como consequência, sentem-se livres apenas em suas atividades, animais, comer, beber e procriar. Essas funções são essenciais à vida humana, mas quando se tornam divorciadas da produção criativa e da participação nos aspectos mais integrais da vida cultural, tornam-se atividades meramente animais. Nesse estado de coisas, os trabalhadores... Já foi sugerido que talvez o termo mais apropriado para descrever a visão de Karl Marx seja interpretação materialista da história, em que a dialética é vista como um mecanismo interpretativo e não como a estrutura determinista e o próprio processo da história. Marx acreditava que, ao produzir meios de vida, os seres humanos fazem a história, simplificando o estágio de desenvolvimento de um povo é visto como nível e tipo de uma visão de trabalho. Historicamente, tal fato levou em primeiro lugar a separação entre produto industrial comercial e produção agrícola, e assim a separação entre cidade e campo como conflito de interesse resultante. Em seguida, veio a separação entre produção industrial e produção comercial, e as divisões do trabalho dentro dessas categorias. Assim, a história humana poderia ser traçada por meio de divisões de trabalho cada vez maiores, sendo que quanto mais desenvolvida uma sociedade se torna, mais divisões e especialização ela experiencia. As várias etapas do desenvolvimento são, como efeito, apenas muitas formas diferentes de propriedade, porque as divisões resultantes do trabalho determinam as relações de indivíduos uns com os outros, no que diz respeito aos materiais, instrumentos e produção de trabalho. Marx acreditava que a humanidade havia avançado através de 5 grandes estágios de desenvolvimento histórico. A forma original de propriedade. O segundo estágio foi a cidade-estado antiga. O terceiro estágio surgiu a partir de segregação de cidade e estado, quando os reinos feudais e os impérios emergiram
O quarto estágio foi a sociedade burguesa, industrial e moderna. E o quinto estágio ainda está por vir e será testemunha do levante do proletariado e trabalhador industrial. Em uma nova era socialista, Marx acreditava que a história poderia ser interpretada como a história das lutas de classe e acreditava que sua própria época veria o advento da era socialista. Olá, me chamo Zico, sou acadêmico do curso de Pedagogia da URCA PAFO do município de Campos Sales e falar um pouquinho sobre marxismo e educação na disciplina de Filosofia da Educação do professor Edson. Falar aqui um pouco sobre Karl Marx. Quem foi Karl Marx? Nascido em 1818 na Alemanha e um revolucionário socialista alemão. Se formou em filosofia, estudou economia, é historiador, sociólogo, teórico político, jornalista e por aí vai. O que Marx defendia? Bom, Marx defendia, ele via a luta de classes, ele defendia a luta de classes por uma sociedade mais justa, né? Digamos de que ele era contra essa exploração, né? Principalmente a exploração, digamos que trabalhista entre patrões e empregados, né? Já que nessa classe social que ele defendia o quê? O fim da exploração pela a burguesia, né? Pelos mais ricos, digamos assim. Uma das suas teorias, dentre tantas defendidas, era a luta, justamente a luta de classes. Né? Ele defendia por uma classe mais justa, igualitária, em que patrões e empregados tivessem, de certa forma, os mesmos direitos, vamos dizer assim, de que, por exemplo, o diretor da fábrica, ele não ficasse só lá atrás da mesa mandando. Em troca, esse trabalhador teria de dar é, como é que se diz? A mão de obra teria de dar resultados para que ele pudesse apresentar. E isso era o que acontecia, né? Quer dizer, de certa forma ainda acontece até hoje. Marx condenava o capitalismo, né? Ele via como exploração, né? Onde em que o trabalhador era remunerado de certa forma, né? E explorado ao mesmo tempo, porque para as empresas era visto dessa forma. Sobre a questão de que marxismo e educação, a contribuição de Marx para a educação, lá no livro dele, o Manifesto Comunista, um dos livros muito famosos dele, Marx deixa bem claro de que ele defendia a educação gratuita para crianças, que é o que é a educação pública, né, de forma gratuita, de acessibilidade a todos, que todos tivessem acesso, onde ele defende também a instrução, ou seja, não tão somente a o conhecimento dos livros, mas que também essa educação ela trouxesse também junto o aprimoramento de que você soubesse trabalhar, transformar, digamos, chamar de produção material, né? De que você aprenda e aprenda também como é que se diz, a fazer, a pôr em prática. Digamos que eu falo muito isso de que numa fábrica de carros, por exemplo, que a pessoa não soubesse apenas botar a porta, que soubesse botar a porta, o para-brisa, os pneus e por aí vai, que ela soubesse, por mais que não desempenhasse a função no todo, mas soubesse todo o processo criativo daquilo, né? Ele defendia a ideia de que o educador também deve ser educado, por exemplo. Ele classificava como sempre como sendo agregar novos saberes, digamos assim. Claro que Marx não falou exatamente de políticas educacionais, mas ele contribuiu muito na visão de mundo dele. Eu posso citar aqui, eu estava lendo
pesquisando para gravar esse vídeo e vi de que Marx é Paulo Freire, grande educador, um grande escritor voltado totalmente para a educação. Ele tem, como é que se diz? Marx tem participação nisso, porque Paulo Freire lia e também acreditava muito no que Marx defendia e deixou aí escrito, né? Marx, na minha opinião, enquanto leitor bem recente e estou querendo me aprofundar nisso, vejo que Marx é muito atual no que ele defendia, né? Nos dias de hoje, em 2023, porque ele era muito a favor e defendia isso de que o Estado, entendeu? De que essa força que o Estado tem, ela fosse quebrada, ela fosse implodida de certa forma, né? Que o fim do capitalismo, do socialismo, que viesse para o comunismo, no meu entendimento, que chegássemos no comunismo, e ele defende muito isso, e a gente vê essa quebra de certa forma, esse, digamos que esteja enfraquecido, um pouco enfraquecido o capitalismo e o socialismo, né? E ele via essa força porque ele acreditava de que como que a gente, como teríamos liberdade, como seríamos, chegaríamos no comunismo se temos acima de todos nós lá o Estado. O Estado está lá sempre, ditando regras, criando leis e fazendo com que todos só cumpra, entendeu? E não passamos nunca disso. Então ele era contra esse Estado, né? Não, não sei se seria bom. Total, não. Eu sou muito assim, como é que você diz? Sou comunista, de certa forma. Mas até quando seria bom, né? Então Marx defendia muito isso, de que chegássemos no comunismo. Então, e ele deu a contribuição dele, mesmo sem se direcionar totalmente à educação, mas deu a contribuição dele para que outros escritores, outros autores, filósofos, é, pegassem os seus pensamentos, os seus escritos e se voltassem para dentro da educação.